Você sabe por que que nós estamos desmatando os biomas brasileiros? Se você tem essa dúvida, então você está no lugar certo. Muito se fala sobre desmatamento hoje em dia, os problemas, que isso traz grandes impactos, mas afinal de contas, como que começa isso aí? Qual que é a real causa do desmatamento? Então, já vou te avisando que nós vamos falar muito aqui nesse vídeo sobre o processo de globalização e sobre economia, sobre os ciclos econômicos do Brasil. Porque para a gente entender bem o desmatamento, nós temos que começar por esse ponto aí, tá? Então, vamos começar falando da globalização. Outro termo que é muito falado atualmente também, e às vezes a gente acaba pegando informações muito rasas e não entende de forma mais profunda e acaba não juntando um ponto com o outro. O que globalização tem a ver com desmatamento? O que é a globalização? É o processo de relações entre todos os povos do mundo. E essas relações não é simplesmente o fato de existir internet, da gente estar se comunicando com pessoas do outro lado do planeta, é algo muito mais amplo e também profundo do que isso aí. Essas relações, elas envolvem sim trocas de informação, mas elas envolvem também um grande comércio mundial, e é nesse ponto aí que a questão do desmatamento está mais relacionada. Ela envolve trocas culturais, conhecimentos de tipos política de outras regiões, relações políticas também. Então, é um processo em que todas as pessoas do planeta, elas passam a se interagir cada vez mais. Tem o lado positivo, o lado negativo disso aí, enfim, não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal é ter um pouco de entendimento sobre globalização, para a gente compreender como que isso está relacionado com a questão do desmatamento. E outra questão também, talvez você tenha achado um pouco estranho o título do vídeo, né? Quando eu falo assim, por que nós estamos desmatando? Nós, outra questão também, muitas vezes a gente coloca a responsabilidade total do desmatamento nas mãos de outras pessoas. Mas todos nós somos corresponsáveis. Isso também é uma ideia para a gente compreender melhor o que é esse processo de globalização. Esse processo ele vem nos mostrar que o mundo ele está cada vez interagindo mais. Então, cada ser humano que vive nesse planeta, ele é corresponsável, sim, por tudo que acontece no planeta. Você pode gostar disso ou não, você pode duvidar de mim ou não, mas se você for estudar bem, você vai perceber que tem muito sentido nisso, sim. Então, tudo que nós fazemos de positivo, de negativo, interfere no outro, e nós sentimos o impacto também das ações positivas e negativas do outro. Por quê? Se eu estou falando de desmatamento, tem alguém desmatando a floresta amazônica, que absurdo, não pode acabar com a Amazônia. Ok, isso vai trazer uma série de problemas, eu não concordo, mas em algum momento eu estou utilizando algum produto que foi produzido por conta do desmatamento na Amazônia, por exemplo, tá? Então essa aqui é a introdução para a gente compreender que nós somos corresponsáveis pelo desmatamento, sim. Então somos nós que estamos desmatando, alguns de forma direta, outros de forma indireta, e como que isso se relaciona com o processo de globalização. Agora vamos falar da questão da economia e dos desmatamentos diversos aí nos biomas brasileiros. No decorrer do vídeo aqui eu vou passar alguns mapas para você sobre a questão, dois mapas que são importantes para a gente compreender bem essa questão do desmatamento nos biomas brasileiros. O próprio mapa dos biomas mesmo, para você observar bem onde que cada um está localizado no Brasil, e também o mapa de ocupação da população brasileira, onde que são os adensamentos populacionais no Brasil. Você vai observar que dá para a gente fazer uma sobreposição
e uma relação dessas ocupações com os ciclos econômicos brasileiros e com os desmatamentos. Segue aqui comigo que você vai compreender isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho de questões históricas. Imagina o Brasil de antes do ano de 1500, com a sua população nativa, que também desmatava, né? Os indígenas que viviam aqui no Brasil, eles também desmatavam, mas qual que é a diferença daquele desmatamento daquela época para o desmatamento de hoje? As grandes diferenças é porque o número de pessoas que viviam no Brasil era um número muito menor, e as pessoas desmatavam num ritmo que a natureza ela conseguia se regenerar. Então era um desmatamento ínfimo, muito pequenininho e muito lento. Então não impactava a natureza, não trazia problemas, tá? Pois bem, aí vem toda a história do Brasil, vem a entrada de portugueses para as terras brasileiras, e o Brasil começa aí o seu primeiro ciclo econômico. Então, para a gente compreender a questão do desmatamento, duas questões. Vamos pensar nos ciclos econômicos do Brasil e vamos pensar no bioma que está na região litorânea brasileira. Então, nós temos o bioma da Mata Atlântica, por isso que é o bioma que foi mais devastado até hoje, é o que tem o percentual menor ainda que existe no Brasil, é a Mata Atlântica, por conta dessa relação de economia, de exploração, de fatos que aconteceram aí na história do Brasil. Então a gente chama esse primeiro ciclo econômico do ciclo do pau-brasil. Aí quando a gente vai acompanhando a história do Brasil, o que a gente vê? A gente vê o ciclo do pau-brasil, depois a gente vê o ciclo da cana-de-açúcar, lá no início da história do Brasil, que foi uma monocultura que começou a ser praticada em larga escala para atender interesses econômicos já de um processo de globalização, porque o processo de globalização ele começa a partir da expansão marítima, então ele começa aí com a história do Brasil. Depois vem o ciclo do ouro, em que se torna muito intensa a exploração de ouro e também de ferro, principalmente em Minas Gerais, que é um estado brasileiro que inclusive leva esse nome por conta da exploração mineral, são Minas Gerais, daí que vem esse nome, que tem essa relação com a questão da economia. Então, quando começa esse ciclo aí que é muito forte no estado de Minas Gerais, que a gente vai ter uma grande destruição do bioma da Mata Atlântica e também do Cerrado, que são dois biomas presentes no estado de Minas Gerais. Depois vem o ciclo do café, aí já Mata Atlântica sendo devastada muito novamente, porque o ciclo do café ele é intenso no estado de São Paulo. Depois, ciclo da borracha, aí já começa uma exploração maior da floresta amazônica, porque a borracha ela provém da seringueira, que é uma árvore nativa da floresta amazônica. E depois, o que a gente tem começa a se fortalecer no Brasil e que está mais relacionado aí com a questão da atualidade, é o ciclo da indústria e depois o ciclo do agronegócio. Então, quando nós falamos em indústria, a grande industrialização brasileira, ela começa a partir do século XX. E ela começa de forma intensa em São Paulo, porque já tinha uma certa urbanização, já tinha uma certa mão de obra. Então, essa urbanização e essa vinda de indústrias para o Brasil, ela vai começar relativamente na faixa litorânea também, por isso que ela vai devastando esses biomas mais próximos do litoral, e ela vai se expandindo para o interior do país. Aí a gente tem um crescimento do agronegócio no Brasil. Então hoje, o que é forte na economia brasileira? O setor de serviços ele tem crescido bastante no Brasil.
Mas a gente tem uma indústria significativa também, mas o que é muito significativo na economia brasileira hoje é o agronegócio. E o agronegócio, ele impacta imensamente na questão do desmatamento. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja e de carne bovina, né? Então isso aí já dá para a gente compreender que é uma causa muito significativa para o desmatamento brasileiro. Mas eu vou pontuar outras causas aqui que a gente pode ir encaixando nesses ciclos econômicos brasileiros. Nós temos, por exemplo, a construção de hidrelétricas. O Brasil ele tem um grande potencial de produção de energia através de hidrelétricas, porque o Brasil ele tem aproximadamente 12% da água doce do planeta. Então, o Brasil é um país com uma grande quantidade desse recurso que é a água. E quanto mais a tecnologia vai avançando, mais a gente vai demandando por fontes de energia. E para construir uma hidrelétrica é necessário fazer uma inundação de uma grande área. Então tem que fazer uma barragem de um rio e inundar uma grande área para aproveitar aquele grande potencial de água, de queda d'água para produzir energia elétrica. Então por isso que as hidrelétricas elas também contribui muito com o desmatamento. Aí por isso que eu falei lá no início do vídeo, nós somos corresponsáveis. Então, se a gente está utilizando energia elétrica, se provém de hidrelétrica, então de certa forma nós estamos relacionados com essa causa de desmatamento. Temos também como causa do desmatamento atividade de mineração, agricultura, pecuária, né? A urbanização, a indústria e a própria utilização da madeira, que isso é feito muito na Caatinga, por exemplo, para fazer carvão vegetal. E a madeira de muitas árvores da floresta amazônica, da Mata Atlântica, por exemplo, que as pessoas utilizam para diversos fins. Agora, só para a gente concluir, eu vou pontuar aqui para você as principais causas do desmatamento em cada bioma em específico, né, nos diversos biomas. Na Mata Atlântica é o que eu falei, a própria questão aí da história do Brasil. Então, todas essas causas de desmatamento que eu falei, a gente vê presente na Mata Atlântica. A agricultura, pecuária, industrialização, a urbanização, porque é a área mais ocupada do Brasil. Depois o cerrado, principalmente o agronegócio, que são as causas de desmatamento no cerrado. Na Caatinga, eles desmatam muito para fazer carvão vegetal, utilizando as espécies vegetais da Caatinga. Na floresta amazônica, a grande razão do desmatamento é para utilizar a madeira das árvores, muitas vezes, mas também para fazer pasto, para a criação de gado, essa fronteira, e ela está se expandindo, a fronteira agropecuária, a fronteira agrícola do Brasil, e também para atividade de mineração, tem acontecido muito desmatamento na Amazônia. Já o Pantanal é muito semelhante à Amazônia também, ele tem sido muito desmatado para utilizar a área para agricultura e para pecuária. E os pampas, lá também se utiliza muito monocultura e pastagem. Então é isso aí, se esse vídeo acrescentou algo de interessante para você, faça sua inscrição aqui, curta o vídeo, continua aqui comigo. Até a próxima!